O painel que ora se inicia tem como tema geral o monitoramento dos planos de educação. Como eu disse, que é um tema diretamente relacionado à atuação dos órgãos de controle, e aqui dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas também, e que revela o papel dos órgãos de controle como órgãos de monitoramento de políticas públicas e como órgãos indutores de boas práticas nas políticas públicas, né? Esse papel que os tribunais de contas, que o Ministério Público de Contas tem assumido ao longo do tempo, e que é um papel do presente e do futuro, penso eu, em relação aos órgãos de controle. Mas eu vou, desde já, iniciar aqui o painel, porque realmente nós estamos aqui para ouvir as painelistas e o painelista que possuem aqui todo o conhecimento para nos passarem. E eu inicio passando a palavra para a doutora Hélida, nossa colega do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que dispensa maiores apresentações, até pela sua trajetória, pela sua história acadêmica e profissional, e que tratará aqui da elaboração do PPA e diretrizes para a fiscalização dos planos de educação pelos tribunais de contas. Palavra com você, doutora Hélida. Bom dia a todas e todos. Agradeço igualmente o convite. Peço licença, porque eu preparei uma apresentação aos colegas para falar de lá. Tá? Com licença. Bom, o tema, como eu dizia, nos diz respeito à ideia de que o planejamento é o ponto de partida da ordenação legítima de prioridades, ou seja, como, sem planejamento, é possível imaginar alcançar a qualidade do gasto. Essa é a pergunta que vai nos orientar. Se o planejamento não é a identificação qualitativa do gasto mínimo em educação, dos recursos do Fundeb, de como esses recursos vinculados têm deveres substantivos a alcançar, se o planejamento não é exatamente a definição do que fazer ao longo do tempo, nós permitimos que o gestor redefina sozinho o alcance da política pública de educação. Sem planejamento, impera o farinha pouca, meu pirão primeiro. A tese nuclear que vou debater com os colegas do sistema de controle é o artigo 10 do Plano Nacional de Educação. É como os tribunais de contas precisam fazer um controle qualitativo do dever de gasto mínimo em educação. Hoje, o debate que nos traz é um debate, inclusive, a respeito do estágio iminente de apresentação do projeto de lei do próximo PNE. Não há agenda mais premente, não há debate mais imediato do que o do artigo 12, que todos estão a ver aí na tela, artigo 12 da Lei 13.005 de 2014. Até o final deste semestre, o Executivo Federal deve enviar, salvo justificativa ou pactuação com o Congresso, o projeto de lei do próximo PNE. Só que, para eu formular o próximo PNE, eu preciso fazer o diagnóstico do que não funcionou no atual. A concepção de qual é o próximo plano decenal, o plano que nos esperará de 2025 a 2035, passa pelo enfrentamento dos nossos erros em torno do PNE de 2014 a 2024. E aí tem uma imagem da campanha nacional pelo direito à educação, o balanço que eles acompanham, que eles fazem, no nosso estágio de inadimplemento. Claro, cada meta tem um nível diferenciado. Ainda que talvez o gráfico não pareça claro para a maioria de vocês, ele é visível em torno das barras vermelhas. Quanto mais vermelha a barra, maior o estágio de inadimplemento. Quero chamar a atenção para que vejam o estágio de inadimplemento da maior parte das nossas metas e estratégias. Nós não entregamos um avanço robusto a despeito de haver recursos vinculados. E esse impasse de não termos cumprido a maior parte das metas e estratégias reclama uma avaliação, um monitoramento do sistema de controle externo. Gostaria de pedir aos tribunais de contas, assim como estiveram recentemente em 1000 escolas, fizeram uma auditoria coordenada belíssima, tiveram esse propósito
nacionalmente unificado de verificar as condições das escolas que façam um diagnóstico do estágio de inadimplemento das metas e estratégias do PNE, do ponto de vista da execução orçamentária. O quão aderente é o PPA municipal, o PPA estadual, com as metas e estratégias do PNE. Estou pedindo que façamos esse contraste. Sem dinheiro não se realizam direitos. Se a execução orçamentária admite gastos discricionários e não faz o diálogo de por que há um alto estágio de inadimplemento, um alto estágio de descumprimento do PNE, o dinheiro está indo pelo ralo. Eu preciso que me entendam. Quando o gestor municipal contrata material apostilado, enquanto há gratuitamente o Programa Nacional do Livro Didático, essa escolha supostamente discricionária revela um custo de oportunidade. Pagar abono e não pagar o piso do magistério revela um custo de oportunidade. Manter a folha da educação inchada com comissionados, contratados temporários para ceder para outros órgãos, e, infelizmente, muitas prefeituras fazem isso, servidores da educação falsamente computados como se estivessem nas escolas, mas emprestados para outros órgãos, comprometem a capacidade de entregar cumprimento das metas. Ainda há muitas prefeituras e estados que fazem o cômputo de nativos no dinheiro da educação. E a emenda 119 acomodou esse descumprimento. A gente precisa ter a coragem de apontar a afronta direta ao parágrafo 7º do artigo 212 da Constituição. Inativos não são mais aceitos. Há uma expressa vedação na Constituição. E a emenda 119 não se presta a esse papel, de acomodar o cômputo indevido de despesas em relação àquilo que deveríamos fazer. Disse e vou repetir. É papel dos tribunais de contas visitarem as escolas, analisarem a infraestrutura física das escolas, mas tão importante quanto é verificar se há gastos discricionários supostamente elegíveis como MDE, mas que são finalisticamente estéreis, finalisticamente ineptos para entregar o estágio de cumprimento do Plano Nacional de Educação. Comprar kit de robótica para a escola onde não há água tratada, querida conselheira Ana Lu, é o exemplo da nossa inversão de prioridades. É esse o ponto de partida que a gente precisa tematizar. Como vamos projetar 2025 a 2035 se a gente não tomar como esse o nosso principal papel dos tribunais de contas? Todos os que estamos aqui sabemos que a educação é prioridade. Mas se a prioridade não está na execução orçamentária, se o PNE não revela, querido Gerson, se o PNE não revela aderência com os programas de duração continuada do PPA, mas mais do que isso, com a execução orçamentária cotidiana da lei orçamentária anual, a promessa vira quimera e não se materializa. E a gente chega ao 9º ano de vigência do PNE com mais de 80% das metas e estratégias descumpridas. É bonito para o sistema de controle externo entregar, no 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, no 5º SINED, mais de 80% das metas e estratégias descumpridas. Qual que é a nossa cota de responsabilidade nesse estado de coisas? É lei. O planejamento setorial é lei. Não invade a separação de poderes, o controle externo manda cumprir a lei. Gestor não tem liberdade de aplicar o recurso da educação, ainda que seja uma despesa formalmente elegível em MDE, mas que seja inepta para entregar o estágio de cumprimento do Plano Nacional de Educação. O que eu vejo lá em São Paulo, minha amiga Cristiana sabe disso, a gente tensiona e faz o debate, é prefeitura aplicando acima de 25%, ou seja, portanto, não tem o questionamento de que seria um gasto. Eu peço água, vou falando, a voz vai... eu preciso beber água para dosar também, desculpe. Mas eu estava dizendo que eu vejo o prefeito gastar acima de 25% em São Paulo com transporte de universitários. Conselheiro Terrão, paga transporte de universitários e deixa a criança fora da creche. Paga cursinho preparatório de Enem e não paga o piso do magistério. Se tem dinheiro sobrando para pagar transporte de universitários, para manter a universidade municipal,
porque em São Paulo tem município muito rico que até mantém universidade municipal, estrutura autárquica. E deixa a criança fora das creches e não paga o piso do magistério. Percebem? Eu só quero tensionar o conceito do que é dotação compatível. Porque se tem dinheiro sobrando para colocar em subfunção alheia à atribuição municipal, deveria universalizar acesso à creche, deveria expandir o horário integral, deveria pagar o piso do magistério. Percebem? Há um conflito distributivo. O dinheiro, aspas, sobrando do ensino superior, o dinheiro, aspas, sobrando do ensino médio, e eu já fiz sustentações orais questionando isso lá em São Paulo, prefeito prefere deixar as crianças fora da creche e pagar com o ensino superior e ensino médio, porque as crianças não votam. Os jovens, a partir dos 16 anos, votam. Vamos dar nome à rosa, parafraseando Humberto Eco. Vamos dar nome à rosa. O acesso às vagas em creche. Como é que a ministra da Educação, que aqui estava ontem nos dizendo que não há tanta dificuldade, já sabemos o que precisa ser feito. Para alfabetizar na idade certa, na segunda série do ensino fundamental, quanto mais cedo a criança entra, preferencialmente em horário integral, melhor. Quanto mais estímulos intelectuais ela recebe desde a creche, mais fácil alfabetizar na idade certa. Então, se eu estou falando de dotação compatível nas leis orçamentárias à luz do PNE, eu vou precisar fazer, sim, o rastreio das despesas discricionárias e confrontá-las com o descumprimento das metas e estratégias do PNE. A tese que trago para debate hoje é de que não há liberdade para gastar com compra de kit de robótica, material apostilado, pagar abono, pagar transporte universitários, ainda que acima do piso, pagar curso preparatório de Enem, se não tiver ampliado o acesso a vagas em creche, se não pagar o piso do magistério, se não ampliar o horário integral, não cumprir o PNE. Gente, é mandar cumprir a lei. Os planos plurianuais merecem nossa leitura, inclusive densificada. Todos os colegas do sistema de controle externo sabem que as prefeituras compram PPA, LDO e LOA junto a consultorias contábeis que oferecem um pacote Office da Microsoft. O pacote Office da Microsoft é o Word, Excel, PowerPoint. O pacote pasteurizado das consultorias contábeis é PPA, LDO e LOA. E depois o prefeito ganha um cheque em branco para redesenhar sozinho. Ou o sistema de controle externo qualifica o acompanhamento dos PPAs, LDOs e LOAs, ou a gente faz esse jogo para inglês ver. Eu, professor, há muitos anos, sei bem o que é o pacto de mediocridade. O professor finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. O controle finge que fiscaliza formalmente e os controlados fingem que prestam contas. É por isso que ainda temos, como a própria ministra ontem apontou, uma qualidade da educação nas séries finais do ensino fundamental, e mesmo no ensino médio, em que a criança ou o jovem só tem 5% de conhecimento em matemática. Esse nível de baixa qualidade da educação no Brasil não é aleatório, não é gratuito, não é neutro. Não aplicamos como devemos os recursos da educação. Há desvios superpostos. Me desculpem colocar o dedo na ferida. Somos corresponsáveis por isso. Os tribunais de contas acomodam desvios por vezes, fazendo uma interpretação muito formalista e não fazendo o contraste. Precisamos fazer a leitura qualitativa do gasto mínimo em educação. Precisamos fazer o contraste à luz do planejamento. E por isso, querida Carol, precisamos falar em programas de duração continuada. A alma dos PPAs são a essência dos serviços públicos. Quantos de nós já abrimos e acompanhamos, de fato, a consistência dos programas de duração continuada? Qual é o diagnóstico que os ampara? Houve diagnóstico circunstanciado? Ou foi aquela consultoria que oferece um pacote de PPA, LDO e LOA, pacote Office, que fez qualquer coisa para apenas cumprir a regra? Os tribunais de contas precisam testar a consistência do diagnóstico dos PPAs. Testar se houve um levantamento em cada realidade. Testar se foram bem formulados. Se as metas efetivamente têm aderência à realidade. E mais,
precisamos entender que sem recursos não se cumprem as metas. Os recursos são meios para atingir os fins. O piso em educação, o Fundeb, são meios instrumentais para se entregar aos fins. Há muito tensionamento de quem, por vezes, quer esvaziar essa perspectiva protetiva. Em relação ao piso do magistério, falar que, a partir da emenda 108, precisa de uma outra lei regulamentar. Falacioso. A lei que vigora em relação ao piso do magistério, continua rígida. Já me disseram que o tempo está escasso, então vou ter que andar mais rápido. Desculpa, é porque eu vou me empolgando. A emenda... Não é, mas já me contingenciaram o tempo, eu preciso ir mais rápido. A gente precisa também debater o fato de que a emenda 119 postergou a quitação do piso dos anos 2020 e 2021, mas não previu a correção monetária. E se não houver correção monetária, você vai empurrar a perda inflacionária para a comunidade escolar, que no mínimo é uns 30% nos últimos 3 anos. É preciso obrigar os prefeitos e os governadores a fazerem a medida compensatória com correção monetária. A gente precisa falar da ausência do Sistema Nacional de Educação, ontem a ministra citou, a ausência do custo aluno-qualidade, a lei de responsabilidade educacional. Havia prazos para enviá-los, para regulamentá-los, até hoje não foram cumpridos. Mesmo os desafios da pandemia, eu sugiro fortemente que assistam, depois o pessoal da organização aqui, se quiser, pode disponibilizar a apresentação, tem aí o link. Esse documentário da Folha, chamado Desconectados, mostra bem os impasses de como a oferta da educação durante a pandemia foi de má qualidade. Porque sem conexão, sem qualquer cuidado, sem nenhuma concepção de aproximação com as crianças e jovens mais vulneráveis. A própria questão do gasto em MDS é tratado como investimento. É o que o plano Biden nos Estados Unidos tem feito. Gente, o que é parâmetro hoje? A lei de 1964. Considerar a educação majoritariamente despesa corrente ainda é um atraso. Todo o gasto em educação nos países mais avançados, inclusive, é reputado como investimento. A gente permite a dedução no imposto de renda do gasto, ainda que não total, mas do gasto em educação, e não fazemos um debate do quanto custa os nossos alunos para essa projeção futura. Tornar todo o gasto em educação como despesa de capital e, se necessário, financiá-lo com dívida, pode ser, inclusive, uma forma de pautar quem defende revisão dos PIS em saúde e educação. Estou preocupada com essa agenda de retirar da Constituição os PIS em saúde e educação. Isso muito me preocupa. Querida Débora Duprá falava, num debate há alguns anos atrás, que a gente está mais perto de 1500 com esse extrativismo minerário, predatório, esse retrocesso da nossa capacidade industrial de produzir ciência. Estamos mais perto de 1500 do que de 1988. A gente precisa fazer esse debate. Como avançar para efetivamente cumprir qualitativamente o planejamento da educação. Não vai dar tempo, mas está aí alguns apontamentos, já falei algumas coisas. O gasto mínimo em educação tem que ser qualitativo. Não basta os parâmetros contábeis formais. É claro que os parâmetros contábeis formais são ponto de partida, não ponto de chegada. Vou repetir. Eu preciso ter balizas contábeis formais, eu não estou abdicando delas. Mas eu preciso acrescentar aderência material ao planejamento setorial da educação. Além dos parâmetros contábeis formais, eu preciso obrigar o cumprimento do planejamento educacional. Essa questão também de embutir, eu imagino o secretário de Educação, e eu sempre converso na Undime, os eventos, o quanto o secretário de Educação é assediado por fornecedores, mas também assediado pelo secretário de Fazenda para embutir na educação despesas que não são próprias da área. Compra material de escritório para a prefeitura inteira e fala que foi só da educação. Não é? Eu estou vendo aí quem é da área, compra fornecimento de combustível, compra pneus e fala que é para a frota da educação. Agora mesmo o assédio mais recente, de pretender embutir na folha, no recurso da educação, gastos com segurança pública. Querido Fabrício Mota, um dos mentores desse evento, e eu escrevemos um artigo dizendo, o gasto em segurança pública tem que correr por conta própria. É vedado embutir no gasto da MDE qualquer recurso relativo à área da segurança pública.
Vigilância privada equivale à guarda civil municipal. E vigilância privada não deve onerar o recurso da educação. A gente precisa ter clareza disso, porque senão esse assédio corrói a capacidade de educação fazer o que precisa fazer. Passando, essa questão do custo de oportunidade talvez seja a principal tese que eu tenho a debater. Se a despesa discricionária, de curto prazo eleitoral, a compra do kit de robótica para a escola que não tem água tratada, não for glosada, se os tribunais de contas não tiverem a ousadia de fazer esse controle qualitativo, fizer o contraste do custo de oportunidade, a economia tem isso muito claro. O que eu poderia estar fazendo com esse dinheiro, enquanto eu estou aplicando aqui, quais as alternativas de aplicação mais adequada? A área da saúde tem um debate correlato, que é o custo-efetividade. A área da educação precisa tensionar melhor o risco de, porque aceitamos o cômputo de despesas discricionárias supostamente válidas, elegíveis em MDE, mas estéreis, para entregar o cumprimento das metas, na prática o dinheiro está indo pelo ralo. Na prática a gente não está enfrentando o que precisa fazer. Esse é o debate que a gente precisa internalizar. E aí as sugestões, como é que a gente vai fazer o enfrentamento do estágio de inadimplemento, de alto nível de descumprimento do PNE, quando há gastos que foram computados validamente, o artigo 70 da LDB os admite. O gasto é formalmente elegível, mas materialmente estéril para a finalidade de cumprimento do PNE. Esse é o problema que trouxe para refletir, que trago algumas sugestões, que os tribunais de contas precisam tentar enfrentar. A minha sugestão nuclear, caros colegas de controle externo, é fazer sempre um dever de motivação adicional. Impor ao gestor um ônus de motivação. A ideia que eu chamo aqui de presunção relativa de irregularidade da despesa. Uma despesa discricionária, repito, comprar o kit de robótica quando a escola sequer tem água tratada. Comprar material apostilado quando tem o material gratuitamente oferecido pelo Programa Nacional do Livro Didático. Ou, ainda que excedente ao piso, que esse também é outro ponto. Não está dentro dos recursos da educação, está acima. Mas está tendo dinheiro sobrando para aplicar no ensino superior, no ensino médio. Prefeito. E deixa a criança fora da creche. O que eu estou pedindo? Tribunais de contas, porque esse estágio de inadimplemento das metas estratégicas do PNE nos diz respeito. A criança sair, e lá em São Paulo isso me magoa profundamente, o jovem sair do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. O menino sai do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Se isso não é um fracasso do meu trabalho, e ontem, naquele coral, eu falava isso para a Carol, as crianças vieram cantar para nós, mas sabe a sensação que eu tive? É que, na verdade, nós estávamos fazendo esse evento para elas. Elas é que são a destinatária de tudo o que a gente está fazendo. Nós é que deveríamos ser os que estariam ali entregando a beleza do nosso trabalho, mas não temos beleza no nosso trabalho se a gente não faz o enfrentamento de onde o dinheiro está sendo desviado. Aquelas crianças de escola pública saírem no 3º ano do 2º grau, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental, nos pede uma mudança de mirada. Tribunais de contas, saiamos da avaliação estritamente formal. Façamos um papel de controle qualitativo operacional. Que bom que começamos a ir às escolas, mas não é suficiente. O dinheiro continua sendo drenado. Os secretários, as secretárias de educação continuam sendo assediados. O que eu estou pedindo? Presunção relativa de irregularidade. Por que é relativa? Porque se houver motivação, você pode fazer o contraste. A motivação é a chave da resposta. Está tendo dinheiro sobrando para colocar em transporte de universitários, por que deixou criança fora da creche? Está tendo dinheiro sobrando para pagar cursinho preparatório de Enem, por que não paga o piso do magistério? Percebem? Esse é o debate de fundo. E a gente precisa exigir que os programas de duração continuada do PPA municipal, estadual e federal
cujas audiências públicas estão começando, da União dos Estados, né, para debater, sejam efetivamente aderentes ao PNE. Planejamento setorial não é promessa inconsequente, é lei. Mandar cumprir a lei é papel do sistema de controle externo. De que adianta colocar um monte de metas bonitas, civilizatórias, e tratá-las como se fossem apenas promessas? Uma sociedade que aprova leis tão bonitas e não as leva a sério, é uma sociedade que comete um autoestelionato, que se engana. É querer que haja um processo de qualificação do gasto, sem se comprometer em mostrar os desvios dos recursos. É preciso tensionar o desvio dos recursos. Tal dever de motivação é o ponto de partida que eu peço aos tribunais de contas. Toda despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de obrigação de fazer do PNE, é presumidamente irregular. Essa é a tese que trago para debate com os colegas de tribunais de contas, para debate no 5º SINED, para a gente fazer a aderência necessária do planejamento orçamentário com o planejamento setorial da educação. Não há liberdade para negar cumprimento ao planejamento setorial da educação. Não há liberdade para negar a execução. E aqui eu quis provocar, eu coloquei o Homer Simpson, porque a nossa sociedade é uma sociedade preguiçosa. A gente acha, tem uma amiga diretora de escola, ela me falava que os pais entregam os filhos nas escolas como quem estaciona um carro. Os pais entregam os filhos nas escolas como quem estaciona uma criança. E acha que vai educar o filho com tablet, com celular, com TV, que a escola sozinha vai educar a criança. A gente também tem essa mentalidade preguiçosa de que a gente vai emagrecer tomando um comprimido. Falávamos disso há pouco, né, Doris, há pouco. A dificuldade que é emagrecer. Ora, assim como emagrecer pressupõe escolhas cotidianas, a cada minuto, sobre o que vai comer, sobre se vai fazer atividade física ou não, etc. e tal, a execução orçamentária dos recursos vinculados à educação pressupõe esse acompanhamento minudente qualitativo. Essa despesa alcança ou não o PNE? Na área do meio ambiente, a gente fala em um impacto ambiental. Na área da educação, talvez a gente precise mensurar, espraiar essa referência de impacto no PNE. As despesas elegíveis não podem ser todas admitidas, porque elas precisam ser testadas no quão capazes de entregar o cumprimento das metas do PNE elas são. A gente precisa de um EIA-RIMA do PNE, um índice de impacto na capacidade de cumprimento do PNE. Percebem? Por isso que eu estou trazendo o debate. A gente deixa o gestor aplicar o dinheiro da educação como se distribuísse farinha na massa da pizza, aleatoriamente. E eu coloquei o Homer Simpson para a gente pensar. 10 anos de PNE, mais de 80% de inadimplemento das suas metas. Para o próximo PNE, vamos manter essa mesma metodologia de deixar gastar de qualquer jeito? A maior dívida pública que esse país tem é com a sua juventude, com a má qualidade da educação das nossas crianças e adolescentes. Eu sempre brinco que tudo é uma questão de prioridade alocativa. E aí, meus caros, prioridade pressupõe 2 dimensões. O volume de dinheiro e o tempo. O que não é prioridade é o que eu postergo. Querem um exemplo? O acesso às crianças às creches. A expansão das vagas em horário integral. O gestor não trata como prioridade real. Não expande a oferta de vagas em creche, posterga. Mas prefere dar o transporte de universitários. Prefere pagar o cursinho preparatório de Enem. Isso tem um custo de oportunidade. De novo, debate do conflito distributivo. Para onde o dinheiro está indo que a gente não está controlando a qualidade do gasto. É desse ponto de reflexão que o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas, precisamos nos somar. Qualitativamente. Custo de oportunidade. Não dá para postergar mais uma geração de crianças. Ontem, a ministra da Educação passou um vídeo belíssimo da criança lendo na idade certa. E que encantador é ver a leitura na idade certa, aos 8 anos, 7 anos. Se essa criança não aprende na idade certa, o déficit futuro é muito grande. A gente está deixando muitas crianças para trás. Por isso eu suscito sempre o dever de aderência. Porque ontem a gente viu as crianças cantando, a ministra apresentando os desafios. Hoje eu quero chamar e fazer o contraste.
E se fôssemos nós a apresentarmos num coral, os tribunais de contas, Carol, nós, Henrique, se fôssemos nós, o coral cantando para a comunidade escolar, nosso coro seria desafinado, terrivelmente feio. Eu estou chamando a responsabilidade sobre mim mesma. Hoje eu quero prestar contas do que nós não fazemos. A gente precisa somar esforços para dar o passo seguinte. O dinheiro da educação, quando falam que está sobrando, me irrita. Me irrita. Um monte de economista sai por aí dizendo que pode rever o piso da educação, porque está nascendo menos criança, porque supostamente a educação está com dinheiro sobrando. Eu sempre questiono. Sabe por quê? Só tem 6 anos que nós universalizamos da pré-escola ao ensino médio. Coisa que os países europeus, que os Estados Unidos, que até a Argentina fizeram há mais de 100 anos, expandir a oferta da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos, nós só fizemos em 31 de dezembro de 2016. Artigo 6º da emenda 59 de 2009. E, gente, se o pai da criança é semi-alfabetizado, como é que ele vai estimular a criança a um letramento adequado? Dados da PNAD de 2019, dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios do IBGE, de 2019. A maior parte dos adultos com 25 anos de idade ou mais no Brasil não concluiu o ensino médio. Como é que esse pai, essa mãe, cujo letramento não foi concluído, letramento eu digo a alfabetização plena, vai estimular seus filhos? Essa criança, filha de pai semi-alfabetizado, filha de mãe semi-alfabetizada, ela precisa da melhor escola possível, a creche em horário integral, na sua primeira infância. Por isso que eu não aceito quando o Marcos Mendes, ou quaisquer desses autores mais renomados, falam que está com dinheiro sobrando na educação e que tem que rever os pisos em saúde e educação, mas em especial da educação. Supostamente pode sair fechando turma, supostamente não precisa ampliar o horário integral, não tem que ter a preocupação de remunerar melhor os professores. Falso. Precisamos dar a melhor escola possível para essas crianças, filhas de pais semi-alfabetizados. E qual é o papel dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas? Qual é o papel dos órgãos de controle? Se fôssemos nós, o coral, a apresentar para a comunidade escolar, como essa orquestra teria que ser ensinada a cantar mais bonito, para usar a analogia da bela música, daquelas crianças que nos emocionaram. A gente precisa fazer esse contraste. Caminhando para o final, porque eu já sei que eu estourei muito, Carol, você me desculpa. Não, mas eu tenho que ser disciplinada. Desculpa, Henrique. A gente não pode negar cumprimento ao Plano Nacional de Educação. Não é uma escolha facultativa, é uma obrigação legal. Prefeito, governador, presidente da República devem prestar contas, sobretudo quando embutirem despesas discricionárias. Se tem dinheiro sobrando, como eu já disse várias vezes, os exemplos vão se repetindo, mas se está embutindo na folha da educação comissionados temporários, está comprando kit de robótica, está querendo embutir gasto de segurança pública, segurança privada, no dinheiro da educação, como pode deixar a criança fora da creche? Como pode não expandir a oferta de horário integral? Como não pagar o piso do magistério? Percebe? Se os tribunais de contas não chamarem para si esse contraste, quem o fará? Se não formos nós, quem o fará? Os gestores da educação são assediados por todo tipo de artimanha, desde fornecedores ao próprio secretário da Fazenda, que acha que está sobrando dinheiro na educação. A gente precisa assumir o nosso papel, porque, em última instância, esse belíssimo livro do professor Nicholas Davis, da década de 90, Nicholas Davis, professor da Federal Fluminense, crítico dos tribunais de contas e seus desvios, de acomodar alguns desvios ao longo dos anos. Esse livro ainda pode ser que seja aplicável à nossa atualidade. Se formos coniventes, se não enfrentarmos os desvios, se acomodarmos toda a estratégia de passar à frente gastos discricionários estéreis, o professor Nicholas Davis vai poder nos questionar novamente o quanto a nossa sinfonia é feia, desafinada, para inglês ver. Homer Simpson, preguiçosa. Robôs, eu sempre brinco e os colegas riem de mim, robôs já podem nos substituir.
eu falava que a Kodak, na década de 90, não fez face à transição tecnológica. Ou nos tornamos capazes de controlar a qualidade do gasto, ou efetivamente seremos facilmente substituíveis. Esse é um impasse. O ônus agravado de motivação se impõe. Este é meu último slide, agradeço, mas eu não posso terminar sem falar, assim como aquelas crianças muito me emocionaram vendo-as cantar, se prepararam lindamente, se sentiram prestigiadas, mas nós é que deveríamos cantar para elas, nós é que deveríamos prestar contas para elas. Quando eu penso no gasto material em educação, na necessidade de impor o constrangimento do custo de oportunidade, de falar de uma presunção relativa de regularidade, eu penso na mãe do Marcos Vinícius. Esse menino que morreu numa comunidade do Rio de Janeiro, atingido por uma bala perdida, cujas últimas palavras para a mãe foi questionar se não viram que ele estava com o uniforme da escola, porque ele acreditava que a escola seria um salvo-conduto emancipatório. Se nós não mudarmos a forma de avaliar a execução orçamentária dos pisos, em saúde e educação, porque eu sempre atrelo os dois debates, mas também do Fundeb, seremos substituídos por robôs, como a Kodak foi na década de 90 na transição tecnológica. Mas também teremos uma percepção de que a nossa orquestra não fez o seu papel constitucional. A morte dessa criança, a morte desse menino, se revela quando a gente tem o dado de que só 5% dos nossos jovens saem com formação adequada em matemática. É uma morte simbólica. E eu sou corresponsável por ela. Obrigada mais uma vez. Bom, obrigado, Hélida, pela bela exposição, que, na verdade, é uma reflexão necessária, né, e, digamos assim, um puxão de orelha necessário para a nossa atuação, né, e que nos faz não apenas, nos instiga, não apenas a pensar, mas, sobretudo, a agir, não é, em prol de uma educação pública de qualidade real, e não apenas no papel, não é, em prol de um gasto público com a educação que seja qualitativamente adequado. Eu passo agora a palavra para a segunda exposição do painel, cujo título são As Boas Práticas na Gestão Municipal, a Experiência do Município de Caçador, Santa Catarina. E nesse painel falarão o senhor Ayrton Carlos Leite, que é coordenador da Informática Educacional da Secretaria Municipal de Educação, e a senhora secretária municipal de Educação, a senhora Lenira. Não é? Uma palavra... Então, para que vocês dividam aí o tempo da maneira como entenderem melhor. Obrigado. Então, meus cumprimentos, né, a todos que estão aqui, né, à mesa. Eu sou professora da rede municipal, professora de carreira aposentada. Me aposentei no ano de 2019. Sou formada em Ciências Físicas e Biológicas, posteriormente em Pedagogia. Tenho especialização em anos iniciais de Educação Infantil, Psicopedagogia, Neurociência da Educação e, após iniciar na Secretaria Municipal de Educação, também sou graduanda ainda em Gestão Pública de Pessoas. É uma honra a gente poder vir aqui, né, a convite, né, do Gerson, nosso companheiro também, no município de Caçador e nos demais municípios de Santa Catarina, onde nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da nossa realidade, a realidade do município de Caçador. Estamos ainda muito longe de termos aquilo que é perfeito, mas trabalhamos muito para que nós consigamos atingir sempre a melhor qualidade da educação para os nossos alunos. Então, essa é uma foto, né, do nosso município de Caçador. Nosso prefeito Alencar Mendes, felizmente muito parceiro da educação, e algumas situações, felizmente, não acontecem no nosso município, né? Então, eu digo que eu sou uma secretária muito feliz por isso. A nossa população ela está estimada hoje em 80 mil habitantes.
temos 21 unidades escolares, temos 12 CIs conveniados e aproximadamente 8.741 alunos na nossa rede. O que nós vamos fazer? A nossa equipe de TI, hoje representada pelo professor Ayrton, vai apresentar algumas das planilhas que nós usamos para fazer o controle do monitoramento. Então, ele vai apresentar algumas das que nós temos. A planilha para monitorar as verbas do PNAT, do PNAE, do Salário Educação, Fundeb, dos recursos próprios, que são próprios mesmo da educação lá. O painel administrativo, a sala de gestão e governança da UNB e em convênio com o MEC, a planilha de controle e cadastro do transporte escolar e a planilha para o controle do PDDE básico e do PDDE qualidade. Então, agora eu passo a palavra para o professor Ayrton, né, nosso coordenador de TI, que vai explicar como funcionam todas essas planilhas. Então, primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação, uma honra estar participando desse evento. Esse evento que é muito importante para a educação, é muito importante, principalmente que traz os órgãos de controle e a sua participação e a sua atuação diante dos desafios da educação. É uma responsabilidade falar depois da doutora, das observações que ela trouxe, dos questionamentos, né? Mas vamos procurar mostrar um pouquinho do que nós fazemos em Caçador. A nossa secretária falou de todas aquelas planilhas. Se a gente fosse trazer todo esse material para vocês, a gente passaria aqui a manhã toda apresentando esse trabalho. O que nós, dentro daquilo que nós trabalhamos em Caçador, o que nós trouxemos para vocês? Justamente um trabalho que nós tivemos a satisfação de apresentar em Santa Catarina para o Dr. Gerson, para o Dr. João Botega, que é do Ministério Público. Nós criamos, doutora, uma planilha justamente para acompanhar essa questão dos investimentos da LOA. Não chegamos no PPA, chegamos na LOA, né? Mas estamos próximos de fazer esse trabalho também. Nós pegamos a nossa LOA e nós transformamos ela em uma planilha do Excel, né? E aqui, como você falou do pacote da Office, nós não se preocupamos só com o pacote da Office, porque eu tenho que pensar nesse trabalho que eu estou fazendo, que não vai ser usado só em Caçador, né? Esse trabalho que nós criamos lá é um trabalho que a gente quer compartilhar, né, com o Brasil todo, né? E estamos fazendo isso. Em Santa Catarina já tem diversos municípios que estão usando esse material que foi produzido em Caçador. Então, o que nós começamos inicialmente? Nós pegamos a nossa LOA, todas aquelas características que tem, e nós fizemos um mapeamento. Em cada verba, em cada ação, em cada despesa da LOA, nós identificamos quais os investimentos que seriam feitos, para fazer uma previsão. Então, aqui eu trago para vocês os valores da LOA de 2022, né? Essa planilha ela já foi fechada, então ela já está completa. Nós pegamos cada despesa, nós fomos ver qual é o destino dela. Se vai ser para os alunos da educação infantil, se ela vai ser para os anos iniciais finais, se ele vai, e aí eu acredito que Caçador está caminhando justamente para cumprir o que está previsto no nosso plano municipal, a educação integral, que é um desafio muito grande para os municípios. Então, em cima disso, a gente foi mapeando e fomos colocando porcentagens, né, conforme os itens. Tem investimentos aqui que vai ser um pouquinho maior para os anos para a meta 2, um pouquinho dos nossos alunos são alunos da educação especial, e a nossa meta 6, que é o maior desafio, que é a educação integral. Tá? Então, nós mapeamos todas as nossas despesas, né? Fomos colocando todas as despesas ali, e aí, ao final desse trabalho,
dessa planilha, nós temos ali um painel que permite olhar a nossa LOA com o olhar do nosso Plano Municipal de Educação. Então, eu consigo ver que do que eu tenho previsto, e Caçador, em 2022, tinha uma previsão de LOA de 87 milhões, eu distribuí esses 87 milhões nesses quadros aqui. Então, a nossa Secretaria de Educação, ela tem acesso a esse painel e consegue ver todo um planejamento e fazer um acompanhamento. Então, eu sei quanto que eu estou gastando na meta 3, quanto eu estou gastando, está previsto de investimento para a meta 4, e assim por diante. E aí vem uma pergunta, mas meta 3, o município tem investimento, né? Nós não atendemos de maneira direta o ensino médio, mas nós temos parceria com o governo do estado de Santa Catarina para o transporte escolar. Então, nós temos que ter previsão na LOA dessa parceria, desse convênio que entra, né? E aí nós vamos fazer o acompanhamento mensal dos investimentos. Nós pegamos todas aquelas planilhas que a nossa secretária falou, nós temos uma planilha para cada verba, cada controle daqueles, e optamos de trabalhar dessa maneira justamente porque nós pensamos assim, essa planilha ela nasce principalmente de um trabalho que nós fomos conhecer, e o Dr. Gerson estava conosco, no município de Brusque, de Santa Catarina, que já tem uma experiência bem maior que Caçador, mas eles desenvolveram uma plataforma, um programa que atende o município deles. E aí fica exclusivo para o município esse trabalho. E quando nós retornamos desse evento, nós pensamos, vamos criar algo que possa ser usado em Caçador, mas também possa usar no meu município vizinho. De repente, o município tem uma carência lá, e Caçador tem uma ótima estrutura, tem um ótimo acompanhamento, mas a gente não consegue compartilhar. Então, por isso, nós pegamos todas essas planilhas, né, que pode ser utilizado no Excel, pode ser utilizado na planilha da Google, que é gratuito, né, e em outras plataformas ali de planilhas, e nós pegamos e unificamos. Trazemos toda a informação de investimento que estão naquela planilha, nós unificamos nessa única planilha aqui, e fazemos o controle dela mensal. Então, qual é o diferencial dela? O que muda? Se vocês pegarem as outras planilhas, vocês vão verificar todos esses dados aqui. E nós simplificamos aqui, tá? Para que a secretária, a equipe, né, tenha a informação que é necessária. Nós não adentramos em todos aqueles códigos contábeis, claro que daí nas outras planilhas a gente tem algo mais específico, mas aqui o que muda dessa planilha para as outras planilhas? Nós criamos essa coluna aqui, ó, que nós chamamos lá em Caçador de parâmetros. Então, o diferencial dessa planilha aqui é essa coluna aqui. E esses parâmetros aqui, ó, a partir da hora que eu identifico, eu tenho parâmetros do código 1 até o 15, é que ele vai pegar esse meu investimento, que está aqui, e vai distribuir nas metas do plano. Então, eu pego lá, o parâmetro 1 é o parâmetro que trabalha com alunos especiais. O parâmetro 2 é o transporte escolar. Então, quando eu identifico o parâmetro, automaticamente, ele pega a configuração e pega o valor que eu tenho do meu investimento e atribui as metas do plano. E aí nós temos aqui, ó, os nossos parâmetros. Nós estamos inicialmente trabalhando com 14 parâmetros, e isso aqui fica aberto. E é aqui que eu faço justamente a configuração. O parâmetro 1 é para quando eu tenho um investimento que envolve alunos do infantil e do fundamental. O parâmetro 2 é quando é transporte. Então, eu fiz o levantamento dos alunos transportados, nós fizemos todo o parâmetro disso ali, eu tenho dos alunos transportados, 20% dos meus alunos transportados são da educação infantil, né? 50% dos meus alunos são do fundamental. E aí nós temos 20% que são do ensino médio.
e aqui que entra justamente essa aqui. Então, esse foi os parâmetros que está configurada a planilha. Além desse trabalho da planilha, nós temos aqui também, a gente consegue acompanhar o relatório por ações, né? A gente pode ver cada ação de investimento nosso e ele está atribuído também às metas do plano, né? Então, ele é distribuído conforme aqueles parâmetros que nós definimos. E, para fazer um acompanhamento maior, ele gera esse painel. E é esse painel aqui que a nossa secretária tem acesso. Então, a partir da hora que eu tenho esse painel numa planilha, por exemplo, da Google, né, eu consigo compartilhar esse painel a nível de internet, com 2 cliques, ele está na internet, e eu consigo fazer uma transparência dos meus investimentos. Tá? E eu acompanho mensalmente. Essa aqui ela é em tempo real, conforme eu importo das outras planilhas lá nos meus investimentos, e eu defino os parâmetros, ele vai atualizando esses valores, né? E aí, nesses valores aqui, nós temos um painel final desse trabalho que é feito, que ele gera esse painel aqui, que é o painel final desse trabalho, onde consolida tanto o que eu estava prevendo, que eu tinha previsto na minha LOA, e o que foi realmente executado. Então, vocês podem observar que esse valor fechado de 2022, eu tinha uma previsão na LOA de 87 milhões, e nós acabamos investindo 103. Né? E eu consigo olhar nesse painel aqui, cada meta dele, eu consigo visualizar quanto que estava previsto e quanto foi investido. Isso, então, já me dá um parâmetro para que, ao planejar a nossa LOA 2023, algumas desses valores eu preciso rever o investimento. E é o caso aqui, por exemplo, eu tinha previsto e eu acabei executando esse trabalho aqui. Nessa outra tela aqui, a gente vê o caso invertido aqui, ó, do nosso ensino médio. Eu tinha previsto um valor de 315 e acabei gastando 1 milhão com o ensino médio. E aí vocês vão me dizer, mas como gastar um valor acima? Mas nós tivemos, em 2022, a implantação do novo ensino médio, que demandou fazer uma nova parceria com o governo do estado, abrir novas linhas de transporte e muitas delas, inclusive, exclusiva para o transporte desses alunos pela questão do horário. Então, para a nossa LOA 2023, nós tivemos que replanejar esses valores aqui, para a gente adequar todo esse trabalho. Então, esse aqui é um trabalho que permite também ao secretário de Educação, como eu tenho aquele painel, nós desenvolvemos nessa mesma planilha um painel para que a nossa secretária de Educação consiga visualizar todos os investimentos que é feito da Secretaria de Educação mensalmente, por verbas e por ação. Então, eu consigo pegar transporte escolar e eu visualizo, a partir da hora de uma escolha, aqui no meu painel, ele me monta um investimento mensal que eu estou tendo em cada uma, tanto faz se for uma verba, como for uma ação. Tá? Então, esse é um trabalho que permite à nossa secretária de Educação tomar decisões, acompanhar os investimentos, ver os meses que têm oscilações, para que a gente possa verificar os motivos dessas diferenças. E não poderíamos deixar aqui de trazer um destaque e, através desse destaque, fazer um agradecimento especial. Em Santa Catarina, como a doutora falou aqui, nós tivemos e temos a honra de constar aqui os nossos órgãos de controle. A gente pode contar que eles são um parceiro do município. Então, nós vemos aqui como uma realidade do município, nós vamos trazer uma realidade do município. E aí, em especial, ao doutor Gerson, que está aqui,
né? O Dr. Gerson já esteve em Caçador, já esteve visitando nós, e ele tem um diferencial, porque ele chega na Secretaria de Educação, eles anunciam, ó, o Dr. Gerson do Tribunal de Contas lá. A gente já treme. Nossa, o que eu fiz de errado? Mas não, o Dr. Gerson chega, faz toda, né, esse trabalho dessa visita, e o diferencial do Dr. Gerson é o seguinte, ele disse, eu quero ir para as escolas. Eu quero ir lá na escola ver como que está lá. Né? Porque às vezes a gente vê números, a gente vê informações, mas eu quero ver lá como que está a escola. Se é realmente esses números, então, Dr. Gerson, né? E aí a gente traz o destaque, né, dos nossos órgãos de controle, a gente fala do Dr. Gerson, a gente fala do parceiro que a gente tem encontrado no Dr. João Luiz Botega, nesse trabalho que está sendo feito, tanto quando estávamos planejando o CONAI, tanto quanto estávamos fazendo todo esse monitoramento, todo esse trabalho, e também o Dr. Silvio, que vocês vão ter a oportunidade de escutá-lo hoje na parte da tarde, com um trabalho belíssimo, né, que é a questão da qualidade, né, dos índices educacionais de Santa Catarina através do ICMS. Né, painéis que têm ajudado muito os municípios a tomadas de decisões e melhorias. Então, o nosso destaque a esses 3 parceiros que temos em Santa Catarina. E a gente conta aí em Santa Catarina com o nosso, né, Tribunal de Contas, através do seu painel, através da sua página, né, da educação, para nós monitorarmos os nossos planos municipais. Nós contamos com os painéis de acompanhamento, e que bom monitorar um plano municipal e ter esse olhar e ter essa parceria e essas informações que nós buscamos nos painéis de acompanhamento criado pelo Tribunal de Contas. Fica o nosso agradecimento, nossos parabéns ao Dr. Gerson e toda a equipe. Fica o nosso agradecimento aqui de Caçador. O que a gente vem trazendo aqui é de maneira rápida, mas é um trabalho que a gente vem construindo. O Dr. Gerson já nos desafiou nessa planilha de dar um passo a mais. A gente está trabalhando nisso e acredito que logo teremos novidade aí, Dr. Gerson. Então, o nosso muito obrigado a todos. Bom, gostaria também aqui de agradecer o senhor Ayrton, né, e a secretária Lenira pela exposição, né, e que mostra a importância, né, de nós termos nos entes da federação, nos municípios, esses mecanismos de monitoramento dos planos de educação e essa parceria entre a administração e os órgãos de controle externo, né, como foi aqui ressaltado na exposição. Quem dera, né, todos os municípios pudessem agora, a partir dessa exposição, em um evento dessa natureza, um evento nacional, copiar e se amoldar a essas experiências aí do município de Caçador. Bom, e já passo então a palavra para a última painelista, né, que apresentará aqui o tema Comitê Técnico de Educação do IRB e o monitoramento dos planos de educação, conselheira Carolina Matos, né, conselheira do TCE da Bahia, oriunda do Ministério Público de Contas. Né? A palavra é toda sua, conselheira. Obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa. É uma satisfação muito grande participar do 5º Sinerge. Além de satisfação, também muita alegria. E, em especial hoje eu posso falar da minha felicidade de poder participar de uma mesa majoritariamente feminina. Isso nos dá muita honra. Ainda no 8º Seminário de Políticas Públicas, que aconteceu em Salvador, tanto o presidente Adilberto, que está aqui nos prestigiando, quanto do IRB, quanto o presidente Miola, da Tricom, estabeleceram acordos que, desde que possível, prestariam mais atenção nesse sentido para a formação de painéis, de seminários, sempre com esta preocupação. E eu vejo que, efetivamente, tem sido cumprido. Então, obrigado. Deixo aqui os nossos, não meus, mas os nossos agradecimentos. Não do público feminino apenas, mas de todos nós.
Bom, obrigada. A minha incumbência foi falar sobre o Comitê de Educação e o monitoramento dos planos. Mas, para iniciar o assunto, eu vou pedir uma licença para fazer apenas uma incursão muito breve sobre a história da política pública educacional brasileira. Eu prometo que vai ser bastante rápido, porque não há como abordarmos o plano de 2014 sem fazer essa referência, essa importante referência. Para cá mesmo? Pronto, está bem ali. Ficou... Está certo. Obrigada. Já em 1934, quando nós tivemos, pela primeira oportunidade, a vinculação dos recursos orçamentários, a partir dali, então, nós tivemos a obrigatoriedade do ensino primário, abrangendo, inclusive, os adultos. Um pouquinho adiante, sob influência do Manifesto dos Pioneiros, com a presença de Anísio Teixeira, ideias inovadoras e revolucionárias, mas, como o que é bom dura pouco, durou até 1937, com a instauração do Estado Novo. Então, um momento de ditadura que todos nós sabemos que existe uma retração de direitos, de garantias, e com uma influência muito forte dos apoiadores políticos, que foram justamente os militares e os religiosos. Nesse momento aí, a formação, a educação, ela foi abordada sempre com uma perspectiva de trabalho correspondente à divisão de classes. Já em 1945, quando o ambiente democrático é reestabelecido e que são enaltecidas, que é enaltecida a autonomia federativa, ainda assim persiste uma influência intervencionista no ambiente da política pública educacional. É bom a gente fazer esse paralelo e é de muita importância, porque a educação de um povo é muito mais do que o cumprimento de uma política pública. Ela é definidora dos destinos que essa nação pretende adotar. Então, daí fazer sempre a relação entre o governo e a forma de abordagem da educação pública, em especial. Então, após esse período aí, nós tivemos já, em 1956, de 1961, o período de Kubitschek. Nesse momento aqui, foram desencadeados programas de metas. O desenvolvimento do país era tratado, a política de desenvolvimento do país era tratada como um programa de metas. E, nesse momento, foi adotado na educação aquelas avaliações sempre com uma influência muito grande dos organismos internacionais. Então, eram sistemas de avaliação muito objetivos e sempre muito numéricos, muito matemáticos. Não que isso não seja importante, é importante, mas é preciso considerar a realidade e a cultura e a história de onde você aplica esse sistema de avaliação, o que não era feito naquele momento. Então, neste momento aqui, se deu uma abordagem muito grande de teorias como a teoria do capital humano ou então a teoria do enfoque da mão de obra. Então, o ensino sempre aplicado como estando a serviço da perspectiva econômica. Após esse período, tanto que foi assim que existiu a necessidade de uma reação, e aí então foi que surgiu o Manifesto dos Educadores de 59. Dentro desse contexto, não é que a gente não precise avaliar e não é que o mercado não precise ser considerado, mas ao lado disso, nós também temos que ter um desenvolvimento, uma compreensão sobre questões políticas e ideológicas também sendo tratada nos ambientes escolares. Então, tudo isso não para favorecer identidades partidárias, não é isso, mas que possa, então, se apropriar
de todas as expressões da nossa Constituição política, da Constituição política do Estado brasileiro, para que a gente possa estar municiado suficientemente para enfrentar as causas do atraso brasileiro. Naquele momento ali, nem sequer falava ainda de desigualdades, que é um termo mais atualizado, mais contemporâneo. Ali, naquele momento, se falava muito em atraso brasileiro, que era o que acontecia. Já em 64, nós temos que o ambiente de restrição à ditadura, que proporcionou, novamente, a organização, a educação era voltada para um sistema, a abordagem educacional era voltada para um sistema de organização, nunca voltado para a finalidade da educação, era sempre procedimental, de avaliação, uma perspectiva sempre utilitária, uma utilidade para a educação e não uma expressão do ser humano. Então, nós temos aí essa questão sempre com ações descentralizadas. Não existia uma abordagem centralizada, eram questões desconectadas sobre a educação. Nenhum resgate à ideologia do próprio Estado Novo lá de 1937. No período seguinte, de 1970, o que é o último quadro, os planos estratégicos, a educação ela passa a ser incorporada nos planos de desenvolvimento, ela passa a ser considerada nos planos de desenvolvimento, mas, novamente, a ordem internacional promove muitos influxos na educação brasileira, e isso não é feito à toa, isso sempre é feito para um atendimento de interesses maiores que não consideram a realidade, as pretensões, os ideais de vida do povo brasileiro. Bom, passando mais adiante, na ditadura militar ainda é preciso fazer referência de que existiu, sim, uma preocupação de acesso e foi ampliada a educação obrigatória para 8 anos, isso tudo no período da ditadura militar, mas os organismos internacionais continuaram impondo muita influência e também não foi discutida a questão do desenvolvimento humano, apenas a questão das técnicas que proporcionavam o desempenho de profissões. E isso, senhoras e senhores, não completa um ser humano. O ser humano precisa de muito mais, né? Os educandos precisam de muito mais. Já no momento seguinte, que é o momento... Nossa, de novo. Vou pedir agora. Obrigada. Já entrando aqui no período da nossa Constituição Federal, nós temos, a partir de então, a educação como um direito social, um direito fundamental social, e o que é muito importante, é estabelecido como um direito subjetivo, expresso, direito público subjetivo expresso, e por isso mesmo dá ensejo à responsabilização, doutora Hélida, não é mesmo? A respeito do seu descumprimento, o governante que não cumpre a sua etapa, que não cumpre a sua obrigação no que diz respeito à educação, abre ensejo, então, a um processo de responsabilização. A partir de então, nós temos um pacto de qualidade que é estabelecido, nós temos também, nesse período, a edição da LDB, nós temos também, além disso, a continuidade da insistência dos organismos internacionais em impor sistemas de avaliação que não considera as peculiaridades do nosso povo, nós temos a partir daí, e logo depois surge o Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011. Esse plano, ele sofreu muitas críticas, porque a base do financiamento dele foi vetada, não passou, na época, o presidente da época não vetou esses artigos que diziam respeito ao financiamento, e por isso mesmo que as pessoas, os estudiosos da área, dizem que foi um plano que não surtiu efeito. Ele não surtiu efeito no sentido que se esperava, porém, também não se pode negar de que ele se tornou um vetor interpretativo para os fins da abordagem do sistema educacional. E também passou a ser considerado como uma referência para a necessidade de adoção de política pública específica que considere toda a extensão da Federação Brasileira, Edilberto, estudioso do federalismo, que considere também a autonomia, as características dessa federação. É indispensável considerar as características dessa federação, a autonomia das suas entidades, mas também que, além disso, considere o pacto
federativo formulado em 88. Não podemos olhar hoje o sistema de financiamento da educação sem considerar os compromissos estabelecidos neste pacto federativo, onde a União tem o dever supletivo, a União assume o dever supletivo em relação à política pública educacional. Ao longo do tempo, o que nós percebemos hoje é um desgastamento, é um esgarçamento desse pacto federativo, quando o sistema tributário é absolutamente distorcido, com as suas contribuições sociais, o excesso das suas contribuições sociais, a questão do ICMS não é enfrentada de maneira adequada. Nós temos algumas regiões brasileiras acabam sendo privilegiadas no que diz respeito à cobrança de imposto na origem e não no destino do seu consumo. Então, as entidades estaduais e municipais, elas são sufocadas com esse sistema tributário distorcido, que, ao mesmo tempo, impõe diversas outras obrigações que só aumentam. Então, por isso que nós, tribunais de contas, devemos ter um cuidado muito grande quando se fala de financiamento, não só da política pública, mas de qualquer outra. Então, as políticas públicas multifederativas, que são aquelas de execução continuada, o que torna ainda mais complexa a realidade, elas sofrem diversas regras que devem ser consideradas. Então, são problemas complexos que não admitem soluções simplistas. Precisa aprofundar mais, precisamos nós aprofundar mais, e é isso que nós estamos fazendo aqui neste dia de hoje. Por isso mesmo que nós temos, diante de todo esse quadro, o professor José Marcelino, ele fala, ter um plano de educação não é a garantia de que esse plano será executado. Talvez por isso que o nosso dever de vigilância ainda é intensificado, ele é amplificado justamente disso. A aprovação por lei de um plano de educação não é a garantia do seu cumprimento. E aí, fechando essa parte introdutória, eu trago também o pensamento de Darcy Ribeiro, quando ele fala: o fracasso da educação brasileira não é um acaso, é um projeto. E é isso que nós vemos a partir da análise de todos esses planos, coroando com o plano final. A situação já não estava fácil em relação ao cumprimento das nossas políticas públicas educacionais, quando o nosso plano, o último plano, estava começando a ser engajado socialmente nos diversos fóruns, com os diversos atores da política pública educacional, chega a pandemia. Então, aí nós temos um retrocesso muito grande já nesse período. Talvez por isso mesmo que devemos aumentar os nossos compromissos no que diz respeito à participação, vigilância e verificação das propostas que vão ser apresentadas agora, a partir deste momento, a partir desse semestre, já nos impõe um dever de vigilância ainda maior. Então, passando já para a próxima, aqui. Diante de tudo isso, qual seria, então, o papel nosso de enquanto tribunais de contas? Está ali. A Constituição Federal é que nos traz, no seu artigo 70, o dever de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sob o filtro da legalidade, os critérios de legalidade, legitimidade e economicidade. Dá para virar até um mantra, né? Essa expressão. Legalidade, legitimidade e economicidade. Tenho até algumas questões em relação a isso, no que diz respeito às auditorias operacionais, e no meu modo de ver, de maneira muito específica, eu acredito que todas as nossas auditorias deveriam ser operacionais, né? Todas, dentro dessa perspectiva. Não há mais espaço de termos auditorias meramente legalistas, né? Fazer verificação da lei orçamentária para fazer contraste, cara crachá, já não tem mais espaço na nossa atuação. E aqui, logo, eu já trago o ciclo de política, eu adotei o ciclo de política de Leonardo Seck. Ele retrata de outros doutrinadores, mas eu trouxe aqui o dele. E nós temos os dois segundos quadros, que dizem respeito à identificação do problema e formação de agenda. Até então, se entendia de que esses dois ambientes daqui seriam de discricionariedade do gestor.
minha querida amiga Hélida já mostrou que não é. Não é bem assim, né? Uma compreensão de que eu identifico o problema e eu escolho de maneira discricionária e eu formo minha agenda. Não é bem assim, porque já está tudo estabelecido lá nos quadros constitucionais. Então, a partir dos quadros constitucionais é que o gestor, então, vai estabelecer as suas escolhas. No momento seguinte é que nós temos assim uma atuação, a oportunidade de atuação mais presente dos tribunais de contas. Então, todas essas etapas aí, embora esteja estabelecidas em quadros, elas acontecem em um ciclo. Então, não há interrupção, acontecem ao mesmo tempo, não tem uma ilusão de linearidade, elas vão acontecendo ao mesmo tempo. E isso justamente é que nos traz ainda mais dificuldade no sentido da sua fiscalização. Passando já, o que nos importa daquele outro quadro é justamente o sentido do monitoramento. Vou correr. Antes de entrar aqui na questão do monitoramento, eu e o professor Ayrton, quando estávamos aqui ali aguardando o nosso momento de fala, nós ali comentávamos, poxa, mas vai ser difícil falar depois de Hélida, né? Falar depois de Hélida sempre é muito difícil, mas eu sou uma mulher corajosa, eu encaro os desafios. Então, trazendo a questão específica do monitoramento em relação ao nosso comitê, no ambiente federal, foi estabelecida algumas instâncias de monitoramento. Nós temos a rede de assistência técnica, temos também o sistema de monitoramento de execução e controle, que ele é feito em relação aos planos municipais. Também foi criada a SASE, que é uma secretaria de articulação com os sistemas de ensino, e um dos motivos da criação foi justamente a necessidade da instituição do Sistema Nacional de Educação, que não saiu do papel, e ainda promovendo um estímulo ao monitoramento dos planos das outras entidades federativas. Já eu trago como exemplo a questão do meu estado, o estado da Bahia, o que é que o governo estadual tem feito sobre o cumprimento do Plano Nacional. E eu acho muito importante trazer aqui a perspectiva estadual, porque a maioria dos tribunais se ocupam da fiscalização dos municípios e do Estado. Então, a preocupação com os municípios acaba relegando um pouco a fiscalização do Estado. Diferente de outras situações, lá no nosso Estado, nós temos, por determinação constitucional, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos municípios. Então, por esse motivo, acabamos dedicando um pouco mais de atenção, podendo dedicar mais atenção no plano estadual, que é o nosso único fiscalizado. Então, em função disso, é que a gente também põe uma vigilância, um sistema de verificação ainda mais robusto. Então, a nossa lei do PPA, nosso PNPE, prevê a criação de uma comissão interinstitucional para a fiscalização do Plano Estadual de Educação. E ela conta com a Secretaria da Educação, o Fórum, que é uma instância de debate extremamente importante, inclusive para a aproximação, é o Fórum Estadual de Educação, a Comissão Estadual de Educação também e a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, que a gente também precisa trazer para este ambiente de debate. Já em 2023, foram publicados relatórios executivos do monitoramento de 2019, 2020 e 2021 e relatórios gerenciais dos anos anteriores. Isso aqui, a Secretaria da Educação ela não fez à toa, ela fez porque a gente vinha insistindo já há muito tempo por essa necessidade. Então, ela, já em 2023, ela soltou de 3 anos, de maneira mais detalhada, e dos anos anteriores. O monitoramento do plano municipal é mantido, e o sistema de educação, o sistema estadual de educação, nós também insistimos, nós temos auditorias, ofícios, fazemos reuniões, seminários, tudo isso em uma postura indutora, um termo mais suave, para que, então, a Secretaria do Estado se posicione, porque é uma necessidade, está na lei, ela precisa fazer o sistema estadual de ensino, porque se é uma política pública multifederativa, é indispensável ter
ter o sistema. Nós temos o sistema de saúde, nós temos o sistema de assistência social, mas e cadê o sistema de ensino? O sistema de ensino não aparece, a gente precisa ir lá buscar o tempo todo. Então, partindo agora especificamente para... Aqui agora já é o mesmo ciclo com a... Não, eu voltei, deixa eu ir para frente. Me dá um socorro? Obrigada. Aqui já é a questão da abordagem do IB, do comitê do IB. Quais são as suas finalidades? A finalidade dele é coordenar, supervisar e executar atividades técnicas de caráter geral. Já suas atribuições, atividade de caráter técnico, pedagógico, científico e cultural. E, para isso, desenvolve por meio dos seguintes objetivos específicos. Para quem não é especificamente da área de controle externo, o Instituto Rui Barbosa, ele é um braço científico, se dedica aos estudos, à área científica, que serve de apoiamento aos tribunais de contas. Então, é um locus onde podemos dedicar as nossas atenções, desenvolver diversos estudos, para que, então, o sistema de controle externo não seja aprimorado. E contamos aqui com a presença do seu presidente, Edilberto Ponte, que está aqui, prestigiando a nossa palestra, a qual eu já agradeço a presença. Então, como objetivo específico, nós temos promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das atividades de controle, incentivar e publicar obras e trabalhos técnicos, auxiliar o IRB, sugerir padrões de implantação das normas brasileiras de auditoria e auxiliar no desenvolvimento de ações de planejamento. E aqui eu já apresento as ações que foram desenvolvidas. Como ações desenvolvidas, nós temos o projeto Integrar, em 2019, que foi justamente um projeto destinado a criar uma metodologia para que fosse, então, fiscalizada as políticas públicas multifederativas e essa metodologia fosse, então, repassada para os tribunais de contas. No meio do projeto, já acabou mudando um pouquinho a sua feição, mas tem interessantíssimos insumos que podem servir de apoio aos tribunais de contas. Nós também temos o Todos na Escola, que foi no ambiente da pandemia, e, por fim, o Educação que Faz a Diferença, que foi uma iniciativa em parceria com o IED, para captar algumas boas experiências, algumas boas práticas e servir para propagar em diversos outros lugares. Já avançando mais, sobre o monitoramento e o Comitê de Educação. Em 2018, foi realizado um questionário situacional. Em 2018, também foi feito o TCE Educa, que é um sistema de excelência, que faz justamente a checagem e o monitoramento dos planos dos 5 mil municípios e alguma coisa. Esse sistema, embora seja muito bom, ele está um pouco atrasado. Os dados estão até 2019, mas já está sendo recuperada a sua atualização. Em atividades de 2022. Em relação ao ano de 2022, foi sugerida, então, sempre é nesse termo, sempre são sugestões, porque, como eu disse antes, é uma entidade de apoio e de incentivo, de aprimoramento, então, foi sugerida fiscalizações de situações problemas com esses eixos, então, divididos. Nós aqui também contamos com a presença do presidente do Comitê de Educação, conselheiro Rodrigo Coelho, está aqui presente, que foi, inclusive, o idealizador desses eixos, do estudo a partir desses eixos. Então, eixo 1, eixo 2, eixo 3, que eu até, aproveitando a oportunidade, faço até um destaque sobre a necessidade da apresentação para amplificarmos e poder contribuir ainda mais no que diz respeito aos conselheiros envolvidos no comitê desses eixos, para que a gente possa, então, nos apropriarmos com mais profundidade sobre os temas estudados. Ouvir a opinião dos técnicos sempre é muito importante. Foi realizado também o inventário das escolas por meio de coleta de dados e educação, e nós tivemos, em 2023, já festejada a auditoria ordenada, que, neste momento, abordou a infraestrutura, mas que eu acredito que, nos passos seguintes, irá adotar também a questão do cumprimento dos planos. Tivemos também ontem já esse slide está atrasado, porque uma iniciativa importantíssima de 2023 foi o estudo para a edição de uma orientação recomendatória que buscasse
estabelecer parâmetros mínimos de verificação das ações de fiscalização destinadas a aferir a compatibilidade, a compatibilização entre as peças orçamentárias e os planos educacionais. E a ordem é exatamente essa. O plano educacional vem primeiro e as peças orçamentárias devem estar compatibilizadas nesse plano. A ordem não é invertida, o que corre o risco de acontecer em alguns municípios, em alguns estados, estabelecer o sentido inverso, mas não é assim. Primeiro nós temos o planejamento da educação e uma adaptação e uma compatibilização dessas peças orçamentárias. Tivemos a contribuição de 16 tribunais de contas, o texto, então, foi consolidado e foi aprovado ainda na tarde de ontem. Então, um motivo de muita alegria para nós, uma orientação que vai servir tanto para o próximo plano, como também serve para outras políticas públicas, desde que seja adaptado. Então, já com essa observação, e antes de entrar na questão específica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura de um pequeno trecho de um professor que já partiu, mas que conta com uma extrema admiração da minha parte, e que retrata exatamente o local onde estamos, a posição em que estamos, no que diz respeito à política pública educacional. O professor é o professor Figueiredo Moreira Neto, Diogo Figueiredo Moreira Neto, no livro 4 Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno. E assim ele afirma: o poder de ideias renovadoras eclode e frutifica quando pessoas generosas se dão conta de que o progresso está perdendo o dinamismo e, por isso, se propõem a rever os paradigmas e preparar um novo tempo. O Estado brasileiro, que se mostra eficiente para multiplicar políticas públicas inefetivas e ineficiente para executar políticas públicas efetivas, não pode ser melhor campo para se pôr em prática tudo o que se vem desenvolvendo nas ciências sociais à disposição dos que se propõem a agir com ciência, mas com consciência em seus respectivos campos de ação. Então, aqui o trecho do professor já no ano de 2008. E, a partir dele, então, eu trago a atuação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Nós temos o nosso... Valeu, Sérgio. Não por nada. Nós temos a criação do projeto Educação é da Nossa Conta, já nessa perspectiva, professor Ailton, da consideração de que a política pública educacional é da conta de todos nós, ela não é adstrita ao Poder Executivo, mas ela requer a participação da sociedade como um todo e também das diversas instituições. Então, já por esse motivo é que o nome do nosso projeto é Educação é da Nossa Conta. E, a partir, então, eu trouxe alguns dos principais produtos que já foram entregues, que são... O nosso plano de educação, ele saiu em 2017. Já em 2016, o da União foi 2014, o nosso foi 2016. E já em 2017, nós já colocamos um capítulo nas contas do governador a respeito da compatibilidade em relação às peças orçamentárias, ao PPA. E também, a partir dali, nós já fizemos um estudo sobre a adequação das metas e dos indicadores. Porque muito do que acontecia, e nós identificamos isso, era o subdimensionamento de algumas metas. Então, a par de tanto e de tudo, nós ainda precisamos verificar a qualidade e a adequação da meta que é estabelecida, para que não sejam, então, escolhidas metas subdimensionadas e nem superdimensionadas, né? Então, também realizamos 5 seminários do Educação é da Nossa Conta, em uma tentativa de manter sempre o tema do ensino público no debate institucional. Então, não é à toa que nós fazemos isso, a gente faz de maneira planejada e muito articulada. Então, o primeiro seminário que aconteceu em 2017, o projeto ainda estava
em elaboração, mas a gente precisava colocar na rua para as pessoas saberem que existia esse projeto, que o Tribunal de Contas do Estado estava trabalhando na política pública educacional, de maneira diferente, né? Então, ele contou com 500 participantes, e as vagas acabaram com 10 dias de antecedência. O segundo, de 2018, foram 1.000 participantes presenciais. Já o de 2020, nós fizemos na Assembleia Legislativa, para mobilizar um outro público, né? A gente sempre tem um público específico. O de 2017 foram os jurisdicionados. O de 2018 foram os atores da política pública educacional. O de 2020 foi na ALBA. E o de 2022 teve como foco o ICMS Educação. Então, temos parcerias. Uma outra conquista muito grande foi tornar exclusiva uma unidade de fiscalização da educação, e nós temos hoje, que é a 5ª Coordenadoria de Controle Externo. O seu coordenador está aqui presente, Israel, que está ali sentado. Da Bahia, nós trouxemos 10 auditores, 10 participantes para esse seminário. Então, não é apenas o dia a dia da atividade de controle, requer um esforço ainda maior, requer manter o ensino público no debate das instituições, requer mobilizar internamente o ambiente do Tribunal de Contas, sensibilizar os servidores e também o ambiente externo. A gente precisa estar sempre trazendo as instituições participantes para o debate. E nelas nós temos a Undime, o Fórum, a UNCM, as universidades, a Defensoria Pública, o Ministério Público, também o TJ. Todos eles são parceiros do projeto, e nós vamos iniciar, a partir do segundo semestre, as caravanas da educação, quando nós vamos visitar os polos de educação do Estado, mas com esses atores e com a participação também das comunidades locais, sempre na intenção de chamar a atenção para a necessidade da participação da comunidade como um todo no aprimoramento da política pública educacional. Então, bom, do geral é isso, nós temos mais informações no nosso site. Também trouxe alguns exemplos das nossas auditorias, porque, por mais que seja um projeto bonito e que conte com a participação de tanta gente, de tantas instituições, o nosso negócio é o controle externo. Então, o negócio do Tribunal de Contas que ele empreende é o controle externo. Nós somos especializados no controle externo. Então, não adianta ter um projeto tão bonito, tão bem apresentável. Vocês vão ver lá no nosso site, inclusive, nós temos uma coletânea que documenta toda a nossa atividade. Não adianta ter tudo isso se não tiver produto. E o nosso principal produto são as nossas auditorias, as nossas fiscalizações. Então, está aí uma grande relação do que é feito aqui. Já em 2017, o processo da compatibilização já é o primeiro. Nós temos controle de meta, levantamento de macroproblemas, isso tudo nas escolas alcança o território todo do Estado da Bahia. Contas de governo, condições de escola, esse que tem aqui mais abaixo. Condições físicas de uma escola, ela partiu da denúncia de uma aluna, de uma estudante, que eles estavam tendo aula em um container, que era uma medida provisória, mas uma medida provisória que já estava há mais de 3 anos. Então, a partir da denúncia da estudante e da participação conjunta do Tribunal de Contas, a escola foi, então, modificada e, com muitas, eles mandaram cartas e tal, essas coisas para o próprio tribunal. Então, por outro lado, nós também verificamos a participação do Conselho Estadual para saber se o Conselho Estadual está desempenhando as suas competências. É importante. A avaliação do sistema escolar, da avaliação de base. São muitos trabalhos. Nós temos aí biossegurança. E são atividades, ele daqui, justamente por ser uma política pública de caráter continuado, diversos desses trabalhos são renovados o tempo inteiro. Porque não é fazer e parar. Né? Eu verifiquei já o PPA passado, então está ok, eu já fiz esse processo. Não, não é assim. Tem que fazer sempre, porque o ciclo da política pública continua, o carro continua rodando, então a gente tem que estar lá, correndo atrás. Então, é mais ou menos isso, senhores. Eu agradeço muito a participação de todos, a audiência de todos, uma audiência bastante atenciosa e qualificada. E vou trazer mais um trechinho que muito me toca, que é de um conterrâneo do qual eu muito me orgulho,
o professor Anísio Teixeira. Já em 1968, ele afirmava: a finalidade da educação se confunde com a finalidade da vida. No fundo de todo esse estudo, paira a convicção de que a vida é boa e que pode ser tornada melhor. É essa filosofia que nos ensina o momento que vivemos. Educação é o processo de assegurar a continuidade do lado bom da vida, de enriquecê-lo, alargá-lo e ampliá-lo cada vez mais. Acredito, cada vez mais. Agora, acredito eu, Carolina, que todos nós merecemos esse lado bom da vida. Todos nós, em especial aqueles que têm a vida descortinada a partir de agora, os nossos educandos. Obrigada a todos. Gostaria de agradecer à conselheira Carolina pela exposição, encerrando com chave de ouro o nosso painel sobre o monitoramento dos planos de educação. A conselheira Carolina nos trouxe aqui uma exposição muito interessante que mostra essa evolução histórica da política pública de educação até nós chegarmos a termos ela como paradigma de direito fundamental, não é? E ao termos a educação como um direito fundamental, nós temos aí a obrigação do sistema de controle externo como um todo de garantir, de atuar para que esse direito fundamental saia do papel e se realize, se concretize na prática, não é? E a conselheira Carolina nos trouxe aqui exemplos dessa atuação, tanto do IRB, que é o braço científico dos Tribunais de Contas, quanto no TCE da Bahia, e aí me chamando a atenção para um fato de que a Bahia, o Pará e Goiás possuem a sorte de terem 2 tribunais de contas, o TCE e o TCM, o que possibilita uma fiscalização, digamos assim, mais especializada e mais efetiva dessas políticas públicas, né? Exatamente por termos aí 2 tribunais estaduais exercendo esse papel. A doutora Hélida, como eu disse, nos trouxe um puxão de orelha, mas um puxão de orelha necessário para a nossa atuação prática, não é? Exatamente para que esse direito fundamental, trazido pela conselheira Carolina e monitorado pelo sistema de controle externo, saia do papel e venha para a prática. E o senhor Ayrton e a senhora Lenira nos trouxeram aí uma luz no fim do túnel, digamos assim, com esse exemplo, esse case de sucesso do município de Caçador. Nós temos tentado, aqui no âmbito do TCM, desde 2017, o tribunal começou um programa de acompanhamento dos planos de educação com os municípios. No âmbito do CNPGC, pouco antes de eu assumir a presidência, ainda em fevereiro, foi encaminhado um ofício aos procuradores gerais, exatamente retratando, com base em dados colhidos pela Atricom, o descumprimento, ou o possível descumprimento por parte ali de quase 1.500 municípios, 1.500 prefeituras da meta 1 do PNE, ou seja, né, gastando com ensino médio e ensino superior sem terem cumprido a meta 1. Então, o CNPGC também tem atuado nesse sentido. E aqui no âmbito do MPC junto ao TCM, nós também temos aí tentado contribuir para essa fiscalização mais prática, né, doutora Hélida, mais real, da questão da educação, não só colaborando, como colaboramos agora com a fiscalização ordenada de educação, né, cedendo ali o máximo que nós pudemos de servidores, mas também realizando inspeções autônomas. Está ali meu colega, doutor José Gustavo, nosso corregedor-geral, que recentemente também realizou inspeções nos CIMEIs aqui da capital, exatamente para verificar a questão de infraestrutura, da realidade, né? Porque muitas vezes aquilo que nos chega no papel ou aquilo que nos chega em números não se reflete ali na ponta, na realidade. Bom, então é isso. Eu acredito que esse painel tenha sido aí muito proveitoso, de muita utilidade para todos. Agradeço mais uma vez a presença de todos que estiveram aqui. Obrigado.